Estamos já ao vivo, gente. Muito bom dia. 11 horas, 14 minutos no horário de Brasília, né? Todo mundo nessa expectativa desde a data de ontem, do dia 25, que foi combinado, né, de sair pela banca IADES, o resultado definitivo, né, no caso aí, prova objetiva do SEDUC Goiás. E para esse grande papo aqui de hoje, eu vou trazer o nosso professor e o nosso coordenador discursivo, o professor Heitor Ferreira. Chega mais, professor. Muito bom dia, Jaqueline, nossa coordenadora. Muito bom dia, nossos alunos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a discursiva, né, da SEDUC Goiás. Prova essa que deu muita conversa, né, Jaqueline? Deu muito ibope. Ontem era para ter saído, não saiu, mas hoje temos aí uma tramitação. Então vamos entender um pouquinho dessa discursiva. Quem tem direito a ter o texto corrigido, lembrando sempre, tá? A discursiva, quando é corrigida, você deve sempre buscar qualquer pontinho que possa ser seu. Então, nunca deixe nada para trás, porque ela será o diferencial na sua aprovação. Jaqueline, bora... Pode falar, você. Vai lá. Não, pode seguir. Aí, você, que hoje o nosso objetivo, tanto o meu quanto do Heitor, é ensinar vocês, caso vocês queiram aí, né, como fazer uma discursiva. Porque você, na verdade, pode entrar. Então, assim, o Heitor vai trazer mecanismos para vocês, pontos que vocês precisam observar. Inclusive, eu já destaco aqui, tá, Heitor? Algumas coisas que chegaram e continuam chegando nas minhas redes sociais até para você abordar. Aquelas famosas perguntas, inclusive, eu já te marquei, que você até repostou.
Se tem alguma coisa sem fazer, no caso de ter colocado o título. A galera que escreveu acima de 30 linhas, se tem alguma coisa, pode fazer. A galera que escreveu um pouquinho a mais aí da margem, se tem alguma coisa a fazer. Se a pessoa, até eu recebi isso esses dias, se a pessoa colocou a favor de uma educação especial ao invés de inclusiva, se ela vai perder pontos, se é muito ponto. Então, assim, a dúvida maior deles é o seguinte: se vão perder pontos ou se vão ser desclassificados, principalmente nessas questões aí que eu te falei, em relação à quantidade de linhas, em relação a título, perfeito? Então, assim, as maiores indagações deles a esse respeito é isso, né? Em relação à estrutura que a IADES, na verdade, pontua. Olha só, já aproveitando aí todas essas indagações, escreveu mais do que 30 linhas. O que passou de 30 não será contabilizado. Ou seja, se você conseguir bater uma estrutura de texto até a linha 30, ok. Está dentro da estrutura textual, vai ser avaliado com o que você tem. Passou de 30, não contabilizo. Professor, minha redação ficou abaixo de 20. Aí sim a IADES já vai te eliminar, porque ela estabelece o mínimo de 20. A professor, ela pode, aí são casos de exceções, ela pode eliminar o concurseiro que escreveu frente e verso. Aí é um critério que a gente só vai saber quando ela disponibilizar o espelho. Mas, pela minha experiência, não é comum que ela elimine você de cara, tá? Ah, então há uma esperança. Se eu escrevi 30, 40 linhas, há uma esperança. Não acredito que ela vai eliminar, só que ela vai cortar. Tudo que passou de 30 ela não considera, se o seu texto estiver nas características que ela vai avaliar. Tema e texto. Argumentação. Coesão e coerência e a elaboração crítica, atendeu os pré-requisitos nas 30 linhas a priori, show de bola. Você vai ter ali a sua atribuição de nota, lembrando que cada critério vale basicamente 10 pontos. Então a gente precisa estar bem refinado nesse quesito. A questão sobre o título não está expresso no edital que quem inserir o título vai ser eliminado. Ela vai fazer uma quebra da sua nota, possivelmente. Tudo normal até aí, sem novidade. Com relação ao uso de termos que podem ser com conotações pejorativas, se não tiver muito bem estruturado, ela vai descontar, mas ela também não vai zerar. A menos que você traga algo muito fora da curva. Eu vou dizer aqui esdrúxulo. Que viole de forma ampla a pessoa que é aí PCD em especial, que acho que é o que a maioria acabou colocando como item incorreto. Mas a grande questão, Jaqueline, é que para tudo há a possibilidade da gente interpor recurso. É só o candidato estar atento, fazer uma leitura crítica, fazer os apontamentos necessários, você vai conseguir perceber se há gatilhos para a elaboração do recurso. É fácil, professor? Eu digo a você que é fácil, só que precisa de um olhar técnico, que você pode, obviamente, fazer, ou você pode contratar alguém para que faça. Mas hoje a gente vai ensinar os principais pontos para que você sozinho possa fazer o seu recurso. Ah, professor, mas eu quero algo profissional. Então, aí a gente pode conversar em um outro momento. Beleza? Jaqueline, tem mais alguma dúvida pontual da galera ou a gente já pode começar a falar destas estruturas básicas para a interposição do recurso? O que eu acho também, né, no caso, Heitor, que pode acontecer, ele desprezando acima das 30, igual você falando, é a quebra do raciocínio, né? Porque aí não tem o fechamento, né, da redação nesse caso. Mesmo que ele desclassificou, mas assim, acaba que não conclui o pensamento e aí, em relação a esse último parágrafo, pode perder uma nota aí, né? Em dois critérios, no caso. O critério 1, né, que é o tema-texto, e no critério 3, de coesão e coerência, quem passou de 40 linhas, de 30 linhas, com toda certeza vai ter quebra de nota. Isso é um fato. O que nós temos que entender aqui é se a quebra foi adequada ao que foi produzido. Por isso que o recurso para a SEDUC Goiás vai ser tão importante. Nós precisamos entender se a quantidade descontada, porque
Os dois critérios, ambos valem 10 pontos. Ok, eu passei de 30 linhas. Ela vai fazer ali a sua quebra deste processo. Opa, maravilha, professor. O que nós temos que entender é se a quebra foi adequada para o seu desvio. E aí tem que ter um olhar bem crítico. Por isso que a gente vai ensiná-los aqui a fazê-lo. Mas primeiro, Jaqueline, eu quero que eles deixem o like, né? Tá, bora deixar um like, bora Importante, se compartilhar o inscrever nosso no evento. canal, like, não, tem pouco like aqui. Ajude Não é nós, que possível. nós ajudamos você. Já chama aquele amigo, aquele que vai tomar posse com você, lá onde eu estava esses dias, né? Lá na Secretaria de Educação do Goiás, lá em Goiânia, né? Provavelmente vai ser lá a posse de vocês, ou algum local ali que o Estado vai organizar. Uma outra dúvida aqui que eu estou vendo, Heitor, professora da Wanderleia, só irá corrigir as redações de quem estiver escrito sim na frente exatamente. Na verdade, vocês têm que entender o seguinte, o que a gente tem lá no edital é que vão ser classificados para o cadastro de reserva 4 vezes o número de vagas, tá? Então, são 4 vezes. Então, a gente tem as vagas imediatas, que foram ofertadas para esse certame, e depois disso a gente tem vezes 4. Só que, olha só, a galera que tá aí um pouquinho, digamos assim, tranquilos, eu até falo, o sonho ainda não acabou, tá? Então, por exemplo, quem tiver no cadastro pode muito bem pular para as vagas iniciais. Como assim, professora? Porque, gente, tudo vai depender agora da redação. A gente não está falando, e o Heitor pode até falar, como que isso é um ponto tão importante e as pessoas desconsideram. Eu sempre falo nas minhas lives, eu, Lívia, Heitor, quando está aqui, né, o quão importante é você começar a estudar a redação junto com o objetivo. Só que a gente percebe que os candidatos eles vão deixando esse negócio mais para o final, às vezes nem faz. E aí, quando tem a surpresa de ser aprovado, fala, meu Deus do céu, eu não fiz a melhor redação do mundo, e aí fica sentindo aquela sensação de peru de Natal, eu gosto até de falar dessa sensação, que ele não sabe se vai ou não vai, fica aquela situação. Então, olha só, eu falo para vocês porque eu já passei num concurso que foi da Quadrix, só para vocês terem ideia como a redação muda, eu lembro que eu caí 25 posições por conta da minha redação. Então, assim, eu fiquei dentro das vagas. Eu já estava dentro inicialmente das vagas, mas eu fiquei muito próximo das iniciais, sabe? Na primeira remessa aí, ou foi na segunda, eu fui nomeada. Então, é o caso aqui do Seduc Goiás. Vai ter pessoas, infelizmente, que vão reprovar, que não vai conseguir ali os 20 pontos, né? Porque vale 40. Então, assim, a gente não está falando de uma redação que vale 15, que vale 20, ou que é igual na SEDF, né? Então, que vale 30. A gente está falando de 40, gente, é quase 50% do total dessa prova. Então, é como o Heitor está falando, cada ponto, cada décimo vai fazer agora toda a diferença. Então, até falo, até você, quando for disponibilizado o espelho, se você viu lá, eu tirei 25, eu tirei 30, já falo para você desde agora, batalhe para esse 30 virar 32, virar 20, 33, virar 35, batalhe por qualquer ponto a mais, não fique satisfeito com 20 ou com 25, porque tem pessoas aí, vamos supor, que tirou 40, lá vai porrada, ou Heitor, que está mais ou menos a nota de corte nisso, 50 pontos, e a nota total dessa prova era 60. Então a pessoa, eu tirei 50, tirei mais 20 na minha redação, eu estou tranquilo, eu estou com 60. Né? Isso mesmo, estou com 60, então tá tranquilo. Não pense dessa forma. Batalhe por cada ponto que você poder ter a mais. Porque às vezes uma pessoa tirou ali 45, 42 e ela vai tirar ali na redação 35 pontos, então ela passa na frente absolutamente, inclusive do primeiro colocado, que a maior nota que nós vimos até aqui, que eu estava olhando, era 56 pontos. Tá? Então, assim, a nota dos primeiros colocados, dependendo da região, as maiores notas são as regiões limítrofes, né, que a gente chama aí do entorno do Distrito Federal, as notas são as maiores mesmo, e até pela quantidade de vagas, até pela questão do entorno, né, a abrangência que o entorno tem. Então, eu digo para vocês, tá, gente? Lutem por cada décimo, lutem por cada
ponto dessa discursiva a partir de agora. Agora, o resultado da prova preliminar passou, não temos mais nada a ver com a discursiva, com a objetiva. A partir de agora, a nossa conversa, né, eu e o Heitor nos próximos dias, claro, nós vamos acompanhar vocês até a posse, né, se brincar, eu estarei com vocês aí em Goiânia. É importante vocês se preocuparem com isso e com os prazos que daqui a pouco eu vou passar. Então, você pode já fazer as suas colocações, inclusive eu estou com a prova aqui, quando você também quiser perguntar, você pode me colocar, beleza? Olha só que interessante, Jaqueline. Um aluno, só para ter uma ideia, um aluno que fez 35 pontos na parte de conhecimentos, se ele fechar 40 pontos na redação, ou 38 que seja, ele vai passar aí na dianteira da grande maioria dos concurseiros, que não foram bem na discursiva, tá? Então temos que entender este processo. A discursiva, ela é um fator de diferenciação. Ainda mais uma prova que vale 100 pontos, 40 somente para a redação. Então, de forma direta, 40% da sua aprovação está na redação. É por isso que a gente vem batendo tanto na importância da redação. Agora, vamos começar a trazer para eles, Jaqueline, algumas técnicas para que eles possam elaborar o recurso. Jaqueline, lê aí para eles qual foi a frase tema da nossa prova, só para eles refrescarem a memória, embora a gente sabe que eles estão com a memória fresca, né? Educação inclusiva, diferentes atores e esferas sociais relacionando-se de modo interdependente pelo respeito à diversidade. Esse foi o tema, né, aí do texto dissertativo argumentativo. Olha só, aí primeira característica. Quando a gente fala de diversidade, eu poderia falar de N possibilidades de repertório, não somente o PCD, como uma grande maioria acabou explorando. Mas, saindo um pouco desta linha, primeiro critério de avaliação, tema/texto, pontuação, até 10 pontos. Professor, o que eu preciso fazer para que eu entenda se a minha redação merece e deve ter a interposição de um recurso para o tema A, o critério A de avaliação? Primeiro, você tem que verificar se o seu tema de texto está pertinente ao que foi solicitado. Pertinência do texto. Se eu falar de educação para PCD, está pertinente? Tá. Se eu falar da importância de acesso à educação para comunidades quilombolas, está pertinente ao tema? Tá. Se eu trouxesse aqui uma ideia, né, da implementação do Starlink, os satélites de baixa órbita do Elon Musk na Amazônia, que já está funcionando em 3 escolas municipais, estaria pertinente? Então, primeiro, a pertinência ao tema. Professor, está adequado. Se está adequado, primeiro item, a gente já pode pensar numa interposição. Segundo ponto, como foi estruturado? Está adequado ao gênero proposto? Qual é o gênero, professor? O texto dissertativo, argumentativo. Tá sim. Eu trouxe na introdução a minha tese, eu debati ela nos parágrafos de desenvolvimento, eu trouxe uma retomada conclusiva. Ok, então tema-texto está no padrão. E aí vem o último elemento. A sua paragrafação ficou adequada? E aí a gente olha para aqueles alunos que passaram de 40 linhas. Nos seus parágrafos que estão no limite da linha 1 à linha 30, eu tenho a introdução, eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento, dá para a gente encontrar algum item em um parágrafo finalzinho ali que remeta a uma conclusão? Esse é o ponto. Se você consegue enxergar qualquer um destes elementos, nós temos condição do quê? De fazer a interposição de recurso para o primeiro item. Entenda bem, aqui eu estou fracionando como a IADES vai fracionar a sua nota. A sua nota vai ser avaliada de 0 a 10 para tema-texto, de 0 a 10 para a argumentação, de 0 a 10 para a coesão e coerência e de 0 a 10 para a chamada elaboração crítica.
Professor, então eu preciso entender estes elementos sistêmicos? Sim, é o primeiro ponto. Jaqueline, algo a acrescentar aí? Que eu tenho? Eu tô vendo algumas perguntas aqui, que é mais para cunho para eu responder do que o Heitor. Vamos lá. Galera, vamos lá. Tá aqui. E quem apareceu aprovado, como fica essas pessoas? Porque lá na classificação, Heitor, vem assim: o nome da pessoa, os pontos que ela obteve em cada parte da prova, a somatória final, e aí depois tem lá, né, se está aprovado e se irá corrigir a redação. Aí tem um sim na frente de todos aqueles que foram convocados para discursivo, que, digamos assim, são essas as pessoas que vão ter que lutar por cada um desses pontos. E aí abaixo tem os aprovados que não tem esse sim. Então funciona da seguinte maneira, galera. Vamos supor que temos aí 88 vagas igual Águas Lindas, né? 22 vezes 4 são 88 vagas. E aí a gente tem um pouco a mais ali, eu acho que são 100 e poucas pessoas que vão ter essas redações discursivas. Então você percebe que tem até um pouco a mais da quantidade de reserva. Só que a gente sabe, o Heitor até pode falar isso para você dentro das experiências aí que ele tem, e eu também já vi isso, que vai ter pessoas desclassificadas, pessoas que não vão conseguir pontuação, pessoas que vai conseguir uma pontuação mínima e às vezes já não está com uma nota tão boa na prova, então pode, inclusive, não entrar dentro dessa remessa, pessoas que podem subir, que está em 100, pode subir mais, igual o Heitor falou. Pessoas que às vezes tirou uma nota baixa e aí vai tirar quase 40, vai passar lá para a rabeira da fila, lá no início, né? Então, o que a gente tem? Também dentro disso, eles já saber. Vamos supor que muita gente não conseguiu nota na redação. Muita gente foi ruim, tá? Aí, nesse caso, o que acontece? Esses aprovados, se eles precisarem aí do quantitativo do cadastro reserva, aí sim, depois vão entrar. Conseguiram entender? Então, funciona nessa dinâmica. Então, inicialmente, são esses. Mas essa galera que foi aprovado, que tem nota, poderá, aí sim, depois, em caso de necessidade, tá, gente? Caso a gente não tenha o número de aprovados, serem convocados. Mas, inicialmente, são esses daí. Beleza? Ô Jaqueline, e aí tem um ponto importante, né? Esses que estão com o sim na frente, que estão aprovados e vão ter a redação corrigida, pode acontecer de ter um grande número com a redação abaixo dos 20 pontos ou até mesmo com redação zerada. E aí, quem está aprovado, olha só, ainda há uma esperança no final do túnel. Não é a maior do mundo, mas há uma esperança, tá? Não entrega os pontos, não. E para quem está aprovado com sim, eu vou fazer uma dica, vou dar uma dica que é essencial. Tem que ficar muito atento, já com o que você tem da sua redação em mãos, o seu rascunho, para começar a pensar nestes critérios que nós estamos falando. Eu falei do primeiro, vou falar do segundo, do terceiro e do quarto, para você já ver aonde é passível de se encaixar algo para subir a sua nota. Professor, então eu vou brigar por cada décimo? Sim, você tem que brigar por cada décimo, este é o momento. Jaqueline, tranquilo? Bora pro critério 2? Vamos, só quero pontuar aqui, para vocês ficarem ligados, e o Heitor também, eu também vou estar publicando isso daqui, tá, gente? Então, a gente vai acompanhar vocês até o dia 23 de janeiro de 2023. Deixa eu só conferir se é essa data. Até o dia 23 de janeiro de 2023, nós vamos acompanhar vocês e depois, claro, na posse. Então, ó, a partir de agora, para vocês ficarem ligados, tá? Como é que vai acontecer aí a dança das cadeiras que a gente fala, tá? Saiu agora a divulgação do resultado final da prova objetiva, né, e a convocação para a prova discursiva, que é isso que nós estamos pontuando hoje. Então, ó, a partir de agora, eu e Heitor já temos um encontro marcado com vocês, assim que sair o resultado preliminar da prova discursiva. Que dia vai ser esse, Heitor? Dia 11 de novembro. E, inclusive, eu já digo, ó, cheguei a estar arrepiada, que eu estou lascada,
porque esse dia é o dia do meu casamento no civil. Então, eu tô bem assim, sabe, Heitor? Tô até arrepiada. Falei, meu Deus. Eu espero que a banca solte de manhã cedo, mas pelo que a gente está vendo, é capaz dela lançar ainda no dia depois, né? Deixar a gente ainda, vocês nessa ansiedade de vocês ficarem. Então, dia 11 de novembro é o resultado preliminar da prova discursiva. Então, nesse dia, eu dou um jeito de entrar aqui com o Heitor, a gente vai conversar sobre isso daí. E, olha só, dia 11 é uma sexta-feira, Heitor, só para você ter ideia, uma sexta-feira. Então, quando, sexta e 12 e 13, vocês vão estar loucos e o Heitor, coitado, não vai ter final de semana, porque é aí que começa a vocês a querer ganhar o tempo, que o Heitor daqui a pouco vai explicar para vocês como funciona isso. Então, quanto mais rápido vocês organizarem, correr com isso, é claro que a gente já vai começar a dar os sinais, os pontos para vocês aqui agora. Mas, claro, a hora que tiver com o resultado preliminar da sua prova, falar, você tirou 30 e bater o olho e falar, deixa eu ver o que tem de possibilidades para o advogado de defesa que o Heitor fala, olha, cabe 3 pontos aqui, vamos lutar por esses 3, tá? Vai ser a partir desse período, e aí você vai ter da segunda-feira, que é o dia 14, ao dia 17, tá, Heitor? Já passando para você, depois eu vou postar, mas já passando até para você ter uma noção, é o período para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova discursiva. Então, eu digo para vocês, não é para esperar dia 14, não. No dia 11 já tem que correr para aproveitar o dia 12, dia 13, que é final de semana, que a IADES vai estar lá dormindo e você vai correr atrás de cada pontinho disso. Para dia 14, você já está mandando esse negócio mais tardar dia 15. Não deixa para o dia 17, porque com certeza vai ter um monte de gente tentando mandar de última hora, e vocês sabem o que acontece com qualquer site de banca examinadora de concurso, porque eles não vão ter, né, parâmetro para segurar isso. Vai acontecer que vocês vão estar ali tentando, né, agoniado, não sabendo se vai conseguir enviar a tempo. Então, não perca esses prazos. Então, dia 11, já corre para trabalhar final de semana, para dia 14, dia 15 no máximo, você está mandando isso. Depois disso, a gente tem o resultado final da prova discursiva e a convocação para a entrega da documentação da avaliação de títulos e a perícia médica para a galera que é PCD no dia 28 do 11, tá, gente? Então, assim, até o dia 15, 16 aí, eu até bateria o ponto a dizer 16, pelo amor de Deus. Vocês não percam o prazo, não deixem aí o dia 17, tá? Então, só colocando aí para vocês esses prazos. Então, só retomando, para quem até entrou na live agora, dia 11, você já tem um encontro marcado comigo com o Heitor. Depois, dia 14, no período de interposição, tá? Que vai até o dia 17. Aí depois, gente, é só resultado aí mesmo, e aí entrega de documentos, avaliação de títulos, perícia médica. Aí vai terminar realmente esse período no dia 21 de janeiro de 2023, que é quando sai o resultado final desse concurso. É isso, Heitor? Pode ir para o ponto 2, se você tiver alguma consideração a fazer, pode fazer. Aproveitando, hoje, esse nosso encontro no meio da Jaqueline é exatamente para mostrar a vocês formas e meios de que você mesmo faça o seu recurso, tá? Há a possibilidade, professor? Mas eu também gosto sempre de indicar, inclusive vai estar aqui, que você pode adquirir o nosso recurso aqui do Direção. Tá? A gente não consegue atender todos os recursos, porque é um trabalho individualizado, é bem complexo, mas se você começar a treinar, se você começar a calibrar a sua análise, até o dia 11 de novembro, você vai estar apto aí a fazer uma verificação sobre a possível interposição do seu recurso, beleza? Jaqueline, bora para o tópico 2 então, que é a argumentação. O tópico 2... Pode falar, Jaqueline. Deixa eu mostrar aqui para você. Na verdade, ele só colocou o teminha aqui, ó. Então, na verdade, era argumentativo, né? Ele trouxe 2 textos motivadores. Um foi um texto não verbal, que era uma charge, né?
que ele colocou, por que não joga com ele? Ficou doido? Ele é um menino igual a você, filho, não mesmo, olha aí. Então, o cadeirante, né, joga muito melhor. Essa era a ideia. E tem um texto 2 que fala as dimensões de um projeto educacional inclusivo, né, que ele vai falar da educação inclusiva como ensino contemporâneo, sobre a questão das igualdades de oportunidades, valorização das diferenças humanas, das diversidades, igual você falou, que a gente pode pontuar inúmeros pontos aí e ficava a critério do candidato que ele queria pontuar, e a questão do garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção, quer dizer, a inclusão mesmo. Depois ele pontuou em relação aos princípios da educação inclusiva, que são 5, né? Toda pessoa tem o direito a acesso à educação, toda pessoa aprende, o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular, quer dizer, cada um aprende em seu determinado tempo, o convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos, né? Então essa é a ideia da inclusão, e a educação inclusiva diz respeito a todos, sem exceção. E aí depois ele coloca para finalizar o texto, que apesar do foco das pessoas com deficiência, tendo um histórico da privação de participação, né, e essa questão ampla da diversidade humana, para pensar dentro de uma educação inclusiva, tem que trazer todas as crianças e adolescentes sem exceção, e partindo aí do princípio da sociedade mais justa e participativa, uma educação inclusiva se torna, a ideia de que se tornam consistentes, sustentáveis, aí eu até lembro aqui da minha conversa com o Heitor sobre os 17, né, objetivos aí da ONU, e com fim, com ações contínuas de políticas públicas, né, parceria, gestão escolar, estratégias pedagógicas. É isso, Heitor. Show. E aí, nesse critério 2, Jaqueline, é o critério, teoricamente, mais fácil para a gente fazer a interposição, né? Por quê? Se estiver dentro do eixo temático solicitado pela banca, então, na parte de argumentação, se você falou de qualquer elemento que traga a premissa da inclusão no ensino, a gente consegue ter ali recursos para a interposição. Nessa conversa que a Jaqueline tivemos, né, no cenário ali de pré-prova, nós falamos bastante sobre a Agenda 2030 e o quarto objetivo para o desenvolvimento sustentável é a educação de qualidade. Então, se você, por um obséquio, utilizou um recurso desse, a gente já tem uma possibilidade de interposição. Professor, ok, mas o que além disso eu tenho que ver? Se a seleção de ideias e a distribuição do conteúdo estão no sentido adequado, se a sua passagem da introdução para os parágrafos de desenvolvimento encontra-se equilibrada, se você conseguiu concatenar com clareza a sua ideia. Ah, professor, eu decidi debater a educação inclusiva olhando para as divergências existentes entre a escola pública e a privada. A falta de acesso ao ensino no processo pandêmico. Se você trouxe algo que se enveredou nesta linha, se você tiver um domínio técnico, a gente consegue achar o quê? Alguns meios, algumas formas de fazer a interposição. Ah, professor, então no critério B, que é a parte de argumentação, ela refere-se de forma direta ao conteúdo? Sim. Ela refere-se ao seu potencial de informatividade, ela refere-se aos argumentos lógicos que você utilizou, à consistência do seu repertório. Professor, eu acho que está consistente o meu, mas a banca veio aqui e me deu 3 pontos. Dá para interpor recurso? Óbvio que sim. E é por isso que desde o início eu estou dizendo a vocês, nós precisamos brigar por cada décimo que seja seu por direito. Então, nós temos que olhar este espelho aos mínimos detalhes, apontando o critério A, critério B, critério C e o critério D. Por quê? Nós não podemos deixar que nenhum ponto que é seu fique perdido. Tranquilo? Jaqueline, algum apontamento aí, alguma consideração? Tenho 2. Primeiro que tem algumas pessoas falando assim, eu tô acompanhando o movimento, né, desde manhã. Cara, o coordenador sofre, né, Heitor? A gente nem dorme direito, olha as olheiras aqui da pessoa. Nem se maquia direito, que é tanta coisa ao mesmo tempo.
comentar aqui com vocês. Tem gente falando assim, porque teve a prova do SEDUC, Heitor, dia 25 de setembro, e teve a prova da SEDF no dia 8 de outubro. E tem gente falando, quem passar no DF não vai assumir no SEDUC. Gente, não pense assim, porque vocês sabem que professor, ele pode acumular. Então, é um cargo que permite acúmulo. Então, assim, eu tenho amigas, professoras do SEDUC Goiás, inclusive, beijo, Denise Ribeiro, depois eu vou trazer ela para falar para vocês como é que é trabalhar no SEDUC Goiás, tá, gente? Grande amiga minha, professora. Ela é professora 40 horas na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e ela é também servidora mais 20 horas no SEDUC Goiás. Ela entrou no SEDUC Goiás, tomou posse com 40, quando ela foi nomeada na SEDF, ela pediu a redução para 20 e foi assumir o DF com 40. Então, ela é professora 60 horas. E o engraçado também, então, que o marido dela, que é o Chicão, um grande abraço para ele, também é professor da mesma forma que ela, 40 no DF e 20 no Goiás. Então, assim, gente, pode acontecer do cara não querer trabalhar 60 horas, mas eu vejo muitos professores, ainda mais vocês são novos, ainda mais pela questão do valor das coisas, professores preferindo acumular, fazer um perde meio, né? Mas é aquilo que tanto eu quanto o Heitor falamos para vocês têm que realmente lutar para cada um desses pontos. Em relação ao conteúdo, Heitor, que você colocou, no dia eu discuti um pouco com o Heitor, gente, falando assim, o que a gente poderia ter abordado. Então, assim, foi um tema basicamente fácil, né? A gente colocar, todo mundo tem um conceito, entende o que é educação inclusiva. Qualquer pessoa, até a pessoa que está entrando agora na pedagogia ou na educação, entende mais ou menos essa ideia. Então, assim, é um tema do nosso cotidiano, principalmente para quem já é professor. Você atua, você vivencia. A questão é como você estruturou isso. Então, por exemplo, o Heitor colocou aí dos 17 objetivos da ONU que nós colocamos, mas, por exemplo, lembrei que o Heitor falou muito do artigo 205, que caberia perfeitamente aí, tá, em relação ao oferecimento da educação. Por exemplo, eu destaquei o documento da Política Nacional de Educação Inclusiva do Ministério da Educação de 2008, tá, que é um documento que sempre cai em prova. Em relação à Declaração de Salamanca, que é uma política que, de fato, foi esse documento que trouxe o parâmetro de educação inclusiva, e aqui no nosso país, de fato, os documentos vieram a partir dos anos 2000, mais especificadamente em 2005. Também destaquei aqui para vocês que poderiam ser utilizados em relação aos desafios, tá? Que é trabalhar com a educação inclusiva, porque a gente sabe que é um desafio, a gente está falando de diversidade, a gente está falando como princípio que cada um tem um aprendizado singular, cada um em seu devido tempo. Então, o Heitor aprende de uma forma, eu aprendo de outra, às vezes o Heitor pega mais rápido, eu demoro um pouco mais, e isso precisa ser ressaltado e respeitado, o que uma educação tradicional não traz, né? Você também poderia ter destacado, como ele mesmo já colocou, que é sustentável, né? A gente tem aí no texto dos princípios da educação inclusiva, então eu trouxe, além da Declaração de Salamanca, as 10 competências gerais da BNCC, que traz isso daí, e dentro das práticas para a educação no século XXI, tá, gente? Então, até destaquei isso também, e principalmente a questão do diálogo, tá? Que deve ser pautado como elemento chave da prática pedagógica para a resolução de problemas e conflitos na sala de aula, para trabalhar, inclusive, as adversidades. Então, são pontos aí que eu coloquei, além também, claro, da formação integral do indivíduo. Foram pontos que eu defendi aqui na redação, porque acaba que, como a gente vai corrigir as questões para vocês, eu acabei fazendo a prova. E aí, Heitor, foram pontos legais a serem debatidos em torno de conteúdo? Qualquer aluno que tenha usado ao menos um destes itens aí no corpo da sua fundamentação, a gente já acha muita margem para interposição de recursos, tá? Declaração de Salamanca, pô, fantástico. Outra coisa, se você, meu aluno, por exemplo, que é um
um elemento comum, ficou mais restrito a questão de olhar para a inclusão de pessoas com a deficiência, também não está errado, tá? A professora Jaqueline, como tem um domínio amplo sobre o tema, conhece muito, eu disse muito, de legislação educacional, é a melhor que nós temos no Brasil, isso é óbvio. Aí ela conseguiu, flutuar. Mas se você, basicamente, trabalhou o artigo 205, opa, já dá tranquilidade? Já. Fui para uma Agenda 2030, trouxe o artigo 4, tranquilo. Fiz, olha só, Jaqueline, um recurso histórico da inclusão da educação inclusiva no Brasil. Ó, todos estes gatilhos dão margem para a gente fazer uma interposição de recurso. Nossa, professor, então, no critério B, é com certeza a parte onde a gente consegue subir os pontos com maior tranquilidade? Digo que sim. Então, galera, não precisa ficar desesperado a priori. Vamos aguardar o espelho que vai sair no dia 11/11, e aí, com o espelho em mãos, a gente vai conseguir, por óbvio, elencar a melhor estratégia para subir a sua nota. Tranquilo? Jaqueline, tem algumas dúvidas no bate-papo ali? Olha só, a Leilane, podem nos explicar melhor sobre estes aprovados que não terão a redação corrigida? Leilane, eu vou falar, depois passo para a Jaqueline. A IADS trouxe 2 know-how de aprovados. Um know-how são os aprovados que não estão habilitados para a correção da redação. Estes ainda não estão eliminados, tá? Eles estão aprovados, mas não terão, pelo menos neste primeiro momento, a sua redação corrigida. E nós temos os aprovados que estão habilitados com o sim na frente para a correção da redação. Professor, como é que vai funcionar isso? Só para que você entenda. Se por um obséquio nós tivermos um grande número de alunos com a redação zerada, a redação foi zerada, ou não conseguiu os 20 pontos. Aqueles alunos que estão aprovados e ainda não estão habilitados, podem ficar habilitados, e aí nós temos o seu texto corrigido. Professor, sim. Todos, eu disse, todos que estão aprovados, ainda que não tenha o sim para correção imediata, existe uma possibilidade de correção a posteriori, após alguns candidatos não tendo a habilitação mínima nesta redação. Me fiz claro, Leilane? Jaqueline, quer complementar aí? Não te ouço, Jaqueline. Não. Sim. Agora sim, né? Agora estou te ouvindo. Então vamos lá. Ai, que bom. Posso cair não, pelo amor de Deus, me segura. Gente, então, eu vi gente aqui já falando aqui nos grupos das coisas, né? Que tem, eu já vou me desligar do grupo e tal. Não, calma, gente, não é bem assim. É como o Heitor tá falando para vocês. Não acabou ainda. Vocês conseguiram ouvir 2 coisas? Vamos lá, deixa eu dar 2 experiências minhas para vocês saberem exatamente isso. Eu passei em 2 concursos ao qual fui nomeada e tudo mais. Eu fiquei em 51º. Eu tinha passado dentro do número de vagas. Só que com a minha redação, eu sei que depois eu caí para 21º. Então, assim, foi um subir de uma coisa, assim, realmente muito grande. E aí, uma outra questão foi no concurso de Araguaína, que eu fiz uma nota muito boa lá no Tocantins, mas eu não tinha ficado dentro do número de vagas, né? Mas aí, o que aconteceu? Eu acabei com a minha pontuação e os critérios de desempate, e eu acabei subindo, entrei no cadastro aí, fui nomeada e tudo mais. Então, assim, é importante vocês acompanharem todos os processos. Tem muito aluno que eu vejo, tá, Heitor, que não quis corrigir a prova. Tem muito aluno que às vezes fica com trauma, que fica com ansiedade. Eu não vou corrigir a prova, eu vou esperar o resultado final. Não faça isso, gente. Porque às vezes a banca contabiliza errado, às vezes a banca
não te dão um ponto que era devido. Então, assim, é importante que você participe de todo o processo, independente de você ter passado ou não, pelo menos conferir, é um direito seu, porque eu já vi alunos que vieram chorar depois do leite derramado e não teve mais como, porque em concurso público tudo existe uma questão de prazo, gente. Prazo não pode ser perdido. Tá? Então, assim, eu vou dizer assim claramente para vocês, porque eu recebi muito desabafo de vocês, eu compartilhei um pouco com o Heitor, mas como sou muito da área, muito dialógica com vocês, a gente conversa o tempo todo, tento sempre ajudar. Eu vi, Heitor, muita gente que provavelmente vai ser desclassificada que passou. Tá? Então, assim, eu não estou querendo dizer, pelo amor de Deus, né, que a pessoa não vai tomar posse, não é essa questão, mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que o Heitor também já falou, muita gente que passou não vai conseguir uma nota muito grande em redação, e aí aquele que tirou uma nota menor vai flutuar na frente dos demais, tá? E pode acontecer ao contrário também, de pessoas que estão lá embaixo, que estão, digamos assim, teoricamente fora do número de vagas, subir e cair no cadastro reserva. Então, assim, o jogo ainda não acabou, e a gente já fala isso, até para boa parte de vocês que também fizeram Secretaria de Educação, né? Por regiões estarem próximas, justamente a galera do DF faz Goiás, quem está no Goiás faz DF, também é a mesma lógica, só que no caso lá são 30 pontos. Então, assim, foquem realmente nisso daí. Acho que vocês têm que se preocupar, a partir de agora até o dia 11, focar no que o Heitor está falando para vocês. Quais são os pontos que eu poderia ter abordado? Todos os pontos que o Heitor colocou, que a Jaqueline está colocando, eu destaquei pelo menos um desses pontos. A primeira coisa que você tem que identificar, né? Segundo aí, ele falou para vocês da estrutura. Se realmente, quantas linhas eu fiz em relação às margens, está coerente a organização do meu texto, é outro ponto que você já tem que observar. Se está legível para o examinador ler minha redação, outro ponto que você tem que observar. Então, assim, procure já observar aquilo que você fez para te trazer pontos, aquilo que vai te ajudar, como o Heitor sugeriu aí para vocês, principalmente o ponto de conteúdo, que eu não esqueço da fala dele. Se você colocou, é justamente aí que ele vai batalhar, né? É onde você também, fazendo o seu recurso, no caso você queira, você pode batalhar para conseguir alguns pontos. E claro, você precisa motivar, e uma coisa também que eu vou falar, e eu acredito que o Heitor também vai falar aí para vocês, que vocês precisam ter noção dos documentos, porque quando você fundamenta para examinador, é mais ou menos igual o processo que eu faço de recurso para vocês, né, Heitor? Que é aquele modelo que você tem que provar para o examinador que, nesse caso aqui, ele poderia ter te dado algo a mais, porque você privilegiou, por exemplo, todos os aspectos daquele documento, você teve toda uma sintonia naquele parágrafo que você trouxe. Então, é importante identificar, inclusive, os documentos, se é que você citou, quais foram os documentos, em que linhas, em que lógica eles podem entrar para te beneficiar. É isso, Heitor? Exatamente. Quando você vai fazer a interposição, cada elemento que você citou ou que você quis expressar e talvez não ficou claro, na interposição você tem que apresentá-lo, tá? Senão o recurso não vai ser aprovado, não tenha dúvida. Então, todo o recurso que você vai desenvolver, esta fundamentação em cima do documento base, ela é extremamente importante. Mas aí, Jaqueline, não somente para a parte do conteúdo. O item B e o item D, eles falam muito do conteúdo, eles versam o conteúdo, né? O item B, a parte de argumentação, o item D, a elaboração crítica, aonde o candidato deveria ter apresentado ali a proposta de intervenção. Este caso aqui é um ponto importante, porque quem passou das 30 linhas certamente não vai ter proposta de intervenção. E aí, com toda certeza, sem proposta de intervenção, se valia 40, o seu texto só vai ter 30 pontos no máximo. Então, muitas coisas estão em jogo neste quesito, tá? E aí a parte de conteúdo, sem dúvida. Mas também, Jaqueline, já aproveitando e pegando o nosso terceiro critério, que é a coesão e a coerência, né? Que também vale 10 pontos, assim como os demais, o que é verificado? A chamada coesão textual.
trabalhando a questão da retomada pronominal, a ideia de elípses, o emprego de anafóricos, o emprego dos seus articuladores, tá? Das suas conjunções, a ideia estrutural, né, intra e entre parágrafos, os períodos de texto, em quantos períodos você dividiu o seu parágrafo, quais conectivos você utilizou, quais foram os conectores para a passagem. Eita, tudo isso, professor, tudo isso. E aí eu tenho a coerência argumentativa, que entra a seleção e ordenação dos seus argumentos, se estão numa mesma linha, se não há chamada contradição, se a discussão trabalha com causa e consequência. Tudo isso tem que ser bem esmiuçado. E você já pode começar a fazer isso. É por isso que hoje, dia 26/10, 11h57, em alguns relógios também, 12:02, né? No meu relógio, 11h57, no computador, 12:02, você já precisa olhar estes critérios, tá? A partir de agora, você já pode fazer estes apontamentos no seu rascunho. Por quê? Você adianta o seu trabalho para o dia 11/11/2023. Jaqueline, algum apontamento, consideração aí? Olha só, você falando aí da ideia do fechamento, né? A interposição, análise crítica. Eu olhando aqui o que eu tinha escrito, né? Eu até coloquei assim, ó. Portanto, aí entra aquela questão do conectivo, né? Você mostrar para o examinador que você está fechando, que você está, né, concluindo o texto. Eu até coloquei assim, portanto, o desenvolvimento de práticas pedagógicas da educação do século XXI são um dos pilares da educação difundida em vários documentos globais, e aí eu retomei quais foram os pontos, né, que eu trouxe aqui, que foi a Declaração de Salamanca, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 10 competências gerais da BNCC. Aí, a hora que você faz a retomada, a banca já vai subentender que é a sua proposta de intervenção. Ah, professor, eu não especifiquei. Olha a importância do recurso, Jaqueline. Eu não especifiquei uma proposta de intervenção dizendo assim, cabe ao Estado, juntamente com a iniciativa privada, elaborar ações. Às vezes, você não trouxe esta clareza na sua proposta de intervenção, o que é uma estratégia, eu uso bastante. Mas se estiver subentendido uma proposta, aí na hora da interposição a gente vai defender. Então, o critério 4, que é o nosso critério D, aí é o momento que nós vamos advogar a seu favor. Quando a gente vai fazer a interposição, a gente pega cada um dos gatilhos. Vai lá, Jaqueline. Até porque eu gosto muito também dessa frase que você gosta, que você pontua, a questão das políticas públicas, ações do Estado com a comunidade. Mas quando eu falo Declaração de Salamanca, quando eu falo de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 10 competências gerais da BNCC, não deixa de ser ações ou políticas públicas do Estado, né? Exato. Em outras palavras, são. Eu não falei que são, mas ele lê, já vê que é um programa e que realmente cumpre a função, que é resolver o problema, né? Porque as políticas públicas são ações que visam resolver a necessidade da população a respeito de um problema ou de uma demanda necessária. Exatamente. E aí, é por isso que a gente está aqui hoje, para que você entenda. Há vários gatilhos no seu texto que, por vezes, passa despercebido. E a gente, com um olhar técnico, vai conseguir extrair e fundamentar. Então, meu aluno, o que eu quero que você saia desse evento daqui a pouco, eu quero que você pegue o edital da IADES, Seduc Goiás, e leia os 4 critérios de avaliação, tema A, B, C e D. Mas leia aos mínimos detalhes. E aí você vai no seu rascunho e tenta fazer os apontamentos. Este é o primeiro passo para você começar a compreender como fazer a sua interposição. Professor, você está ensinando porque o direção não vai trabalhar, não vai nos atender? Nós vamos atender um número limitado, tá? Por isso que a gente já está, inclusive, com a venda de recursos para quem já está com sim. Ah, é? É. Às vezes o seu texto não cabe recurso. Aí você vai ter o dinheiro devolvido, óbvio. Mas para quem já quiser assegurar o seu recurso, você já pode, inclusive, estar aqui no descritivo, possivelmente, o link
para adquirir o nosso recurso e ter um especialista que eu estou controlando, que eu estarei à frente fazendo esse trabalho, para a gente de fato buscar cada ponto que você merece. Então nós temos que ter toda esta atenção. Então, a partir de hoje já é começar a olhar para os critérios de avaliação da banca e tentar encaixar no seu texto. Vai lá, Jaqueline, passo para você. Gente, então assim, é isso. Você já tem um encontro marcado do dia 11 ou 12, né? Não sei como é que esse povo vai fazer, né? Porque não cumpre os horários, mas assim, eu vou estar dando todo o subsídio para o Heitor, tá, gente? Se acontecer alguma coisa, mas a gente vai estar postando, a gente vai estar conversando, a gente vai estar dialogando aí. E o próximo é da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Assim que também sair, vocês podem contar com o meu apoio e do Heitor. Então, não deixe aí de aproveitar. Recurso para a discursiva do Seduc Goiás com desconto 12 vezes de R$ 49,99. Então, pense, gente, já está no ponto de fazer gol. Agora não é aquela história, eu vou estudar concurso para ver se eu vou passar. Não. Agora tu já tá, meu filho, organizando para meter a bola para dentro e, claro, né? Aí na maior quantidade de pontos possíveis. Então, conversa aí com o Lucas, não deixe de aproveitar. E, claro, né, já vai organizando aí para quem queira fazer o seu recurso, exatamente todos esses pontos que eu trouxe aqui. Então, eu já peço para vocês divulgarem esse vídeo aqui para os amigos de vocês que também passaram, que por algum momento, agora às vezes está em regência na escola, não pode assistir, então recomendem eles para pegar todas as dicas que com certeza são essas pessoas que você vai tomar posse aí, logo mais, que em abril, né, salvo me engano, é abril e maio de 2022, que já está datado a posse de vocês aí na Seduc Goiás. E no mais, conte comigo e o Heitor. Heitor, não esqueça de deixar suas redes, eu já deixo aqui, você pode contar comigo. Lucas, coloca o endereço do nosso Telegram, bastante importante vocês também estarem no nosso Telegram, caso vocês ainda não estejam. Minhas redes sociais, @professora Jaqueline Santos, e também esteja no meu canal do YouTube, que é o mesmo, professora Jaqueline Santos. E é isso, Heitor. Eu encerro por aqui a minha participação nesse nosso grande evento do concurso Seduc Goiás, falando como fazer o seu recurso. Aproveitando, para quem ficar com dúvida, a minha rede também está à disposição, @pergunta pro Heitor. Pode mandar a sua dúvida para que eu ajude vocês. Obviamente, o que nós queremos com esta live é mostrar os caminhos que você precisa seguir para conseguir fazer a interposição do seu recurso e, obviamente, saltar na sua classificação e entrar dentro das vagas. Esse é o nosso objetivo. Qualquer dúvida, conte conosco, conte com Direção Concursos e a gente vai caminhar até a sua posse. Professora Jaqueline, muito obrigado pela excelente live e vamos caminhando com esses alunos e professores, né? Aqui nós estamos falando para professores, é muito legal ter esse contato com eles e conte conosco sempre. Então é isso, gente. Nós estivemos diretamente aí, né, conversando com vocês a respeito de como elaborar o meu recurso Seduc Goiás. Então é isso. Qualquer nova informação, nós voltaremos aqui e já deixe marcado na sua agenda. No dia 11 ou 12 de novembro, eu e Heitor estaremos aqui com você, ao vivo, conversando a respeito dessa pauta. Muito obrigada. Até a próxima, professor. Tchau, tchau. Excelente dia. Valeu. Até a próxima. Passar em concurso não é nada fácil, né? A gente sabe que a gente já teve aí do outro lado e é dureza. Aqui no Direção, nós gostamos de pensar que se trata de um esforço mútuo. Nós sabemos que você está se esforçando, está ralando, né, que é muito cansativo. E a gente aqui do outro lado está fazendo a mesma coisa. É uma jornada que nós aqui do Direção, a gente não quer que você trilhe sozinho. Isso é compromisso. Não é só gravar a aula, né? Pegar o material, escrever o PDF, disponibilizar e deixar você sozinho. Tem que ter acompanhamento, atenção, dedicação. A gente está aqui o tempo todo buscando formas de entregar o conteúdo de uma maneira mais interessante para você. Te fornecendo apoio, te fornecendo direcionamento, ferramentas de estudo, uma plataforma. Por isso que a gente se preocupa tanto com notícia, com informação e te deixar atualizado, né? Estamos sempre atrás da informação.
E a informação certa, tá? Então o nosso blog está sempre atualizado, com notícias em primeira mão, nossas redes sociais também. Para que você esteja ali sempre orientado, que você esteja sempre antenado com aquilo que há de melhor para a sua preparação. Da mesma forma, na nossa seleção de professores aqui, que é um trabalho extremamente rigoroso que nós fazemos, nós estamos sempre olhando os professores, olhando para a nossa própria equipe de professores, buscando entender o que a gente pode fazer para deixá-la ainda mais forte, ainda mais capaz de passar o conhecimento que você precisa. Porque nós não queremos ser o curso dos concurseiros. E sim o curso dos concursados, né, dos aprovados. De quem conquistou, de quem mudou de vida. E é por isso que a gente falou, né, de compromisso mútuo. Tem muita gente que pensa que o concurso, o sucesso no concurso, ele se resume ao dia da prova. Na verdade, o dia da prova é o ato final. Tem toda uma caminhada até lá. Nós já traçamos essa trajetória, sabemos a dificuldade que é. Isso não é nada fácil, isso não é nada simples, mas isso transforma completamente a tua vida a partir daquele ponto. Então todo o esforço, toda a dedicação, né, todas as abnegações que você está fazendo agora nesse momento, com certeza vão valer a pena. A gente também sabe a alegria que é ter o nome lá no Diário Oficial. E você vai poder ver o seu. Pode ter certeza. E nós vamos te ajudar nisso. Com a direção certa, estudando aqui com a gente, nossos alunos estarão cada dia mais próximos da aprovação e da realização desse sonho. Então, conte com direção. Pode contar conosco aqui no Direção. Pode contar com direção, hein? Pode contar com direção para isso. Conte com direção para trilhar esse caminho contigo até o dia da sua nomeação.